Gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, verso do 6 ao 8. Está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardado, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amados ouvintes da palavra de Deus, esse texto mostra que Paulo, ele combateu um bom combate até nas últimas horas de vida dele terreno. Ele deixou bem claro aqui que ele foi um guerreiro do Senhor. Combati um bom combate, acabou a carreira, guardei a fé. E nós sabemos que ele foi oferecido por aspersão de sacrifício, ele morreu por uma causa, ele foi um mártir, ele morreu por causa da fé dele em Cristo Jesus. Mas ele fez a parte dele. Ele lutou, ele pregou um evangelho eficaz, ele provou para todo mundo que ele era um homem comprometido com o reino do céu, lutou as guerras do Senhor aqui na terra, pregou sem temer a morte, sem temer os perigos. Ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus. O que eu gostaria de passar hoje para nós que estamos participando desse programa é que nós temos que fazer a nossa parte, e Deus irá fazer a parte dele, tá? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus fará a parte dele, tá? Ele vai armar a sua igreja, ele vai dar o poder à sua igreja, ele vai dar autoridade para a sua igreja, ele vai dar dons espirituais, ele vai capacitar a sua igreja com sabedoria, com autoridade, com poder. Mas é nós que entramos no campo de batalha com todo esse armamento para pregar um evangelho e para usar a favor do reino e a favor das almas perdidas. Eu quero mostrar 3 exemplos para você. O primeiro exemplo a gente vê lá em Êxodo capítulo 14, que fala de Moisés. Olha só o que está escrito no capítulo 14 de Êxodo, versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, olha aí Deus falando com Moisés, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Tá vendo? Parceria entre Deus e o homem, né? É assim que Deus trabalha na terra, né? Por que clamas a mim, Moisés? Eu te dei um cajado, eu te dei autoridade, fende essas águas. E quando Moisés, irmão, fendeu as águas, o poder de Deus foi liberado. E Deus abriu o mar para que aquele povo passasse em terra seca. Parceria. Deus e o homem em Deus se une para a batalha aqui na terra. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que tomar decisões. Você tem que dar passos. Você tem que caminhar. Quando você vê, por exemplo,
lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, olha o que está escrito. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Está vendo? Deus tinha colocado poder sobre a vida de Elias, autoridade sobre a vida de Elias, e assim que ele fendeu as águas, tocou a água com a sua capa, né? O que Deus fez? Foi liberado o poder. E Deus abriu o rio Jordão para que ele passasse em seco, né? O terceiro exemplo é de Eliseu, né? Aí mesmo em 2 Reis, capítulo 2, verso 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Elias passou. Está vendo? Então Deus abriu o mar assim que Moisés tomou a decisão de tocar nas águas. Deus abriu o rio Jordão assim que Elias tocou com a capa no rio. E Deus também abriu o rio assim que Eliseu também tocou no rio. E você vai ver que ele também abriu o rio Jordão para Josué. Os sacerdotes se colocaram diante do rio Jordão. E a Bíblia diz que assim que a planta dos pés tocaram o rio Jordão, o rio se abriu no meio e eles passaram em terra seca. É assim que funciona. É assim que funciona. O homem toma decisão, o homem dá passos, o homem vai, o homem age, e Deus trabalha em cima das ações do homem. Eu assumi fazer esse programa de rádio. Eu sou voluntário, Deus não me obrigou a vir aqui. Eu assumi a responsabilidade com uma igreja. Deus não me obrigou a dirigir igreja, a trabalhar com a igreja, mas eu sou voluntário. Eu tomei decisão, sabendo da importância da igreja na terra, da importância do resgate, da importância do reino. Eu resolvi me enganjar nessa batalha junto com Deus, no poder de Deus, na presença do Espírito Santo, e fazer essa linda obra de missões aqui na terra. É parceria. A Bíblia diz, irmão, em Mateus capítulo 16, verso 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Está escrito lá. Então Deus, irmão, Ele armou a sua igreja, Ele deu poder à sua igreja, Ele deu autoridade, Ele deu ferramentas. E as portas do inferno, que Ele diz que não vai prevalecer, está dizendo de toda a corrupção do mundo, de todas as forças dos demônios, de toda a força do pecado, até a força dessa natureza adâmica terrível que nós transportamos conosco. Ele está dizendo que todo esse mal, unido em um só exército, não vai prevalecer contra os seus filhos. Mas se os seus filhos se unirem a Deus em uma batalha santa, verdadeira e real, e agir, e tomar decisões, e dar passos importantes na vida, Deus, Ele arma a sua igreja. Nós usamos as armas. Deus nos protege, mas nós é que entramos na batalha, no campo. Deus nos abastece com dons, poder, sabedoria e autoridade, mas nós usamos com sabedoria toda essa autoridade, poder e dons para a glória de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Nós usamos para combater um bom combate. Lembra sempre de Paulo, capítulo 2 Timóteo 4, 6 e 7. Combati um bom combate. Ele está falando que ele combateu um bom combate. Claro que no poder de Deus, na autoridade do Espírito Santo, com dons espirituais,
capacitado por Deus para fazer a obra. Mas quem combatia um bom combate, quem enfrentou os romanos, quem enfrentou os heréticos, quem enfrentou os falsos mestres, era Paulo, no poder de Deus, na autoridade do Espírito Santo. Paulo, ele ia que nem um trator triturador, passando por cima de tudo e todos que tentavam barrar as verdades divinas. E ele avançava como um instrumento, como um servo de Deus. Você sabe o que significa combate? Lutas diárias contra vários inimigos. Tá? É você que tem que enfrentar e fazer com que essa natureza caída, sua adâmica, se submeta aos planos divinos. É você. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, Ele abastece você, mas você tem que usar esse poder para lutar contra essa natureza adâmica, contra esse pecado terrível que tenta dominar e viver lado a lado com você. Você tem que combater esse mal que está trabalhando na sua vida. Você tem que combater contra os diabos que estão na terra, que é uma organização, uma força demoníaca terrível, uma influência da iniquidade, do mal. Você tem poder, você tem autoridade. A Bíblia diz em Mateus 16:18 que as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Ele está dizendo, nada tem mais poder do que aquilo que eu coloquei nos meus filhos para vencer as batalhas. Você tem que combater essas corrupções que estão no mundo, que tentam invadir as igrejas, os corações e as mentes dos homens. Tem que haver um bom combate, e você foi abastecido para isso. Nós temos que vencer as adversidades humanas, as tentações diversas que esmurram a porta do nosso coração e tentam entrar na nossa vida. Não há desculpa para a derrota. Se o pecado está vencendo você, se o diabo está prevalecendo, se a sua natureza adâmica é o senhor da sua vida e abraça todo tipo de orgia e pecados, é porque você não está usando as armas que Deus colocou nas suas mãos. Você não está usando a autoridade. Você não está em parceria com Deus. Você não está em unidade com o Espírito Santo para combater todo esse mal que está vindo contra a sua vida. Você quer ver uma coisa interessante nas Escrituras Sagradas? Abra comigo lá em Lucas, capítulo 6, verso 46. É um texto muito conhecido, mas é um texto que revela quem vai ficar de pé e quem vai ser abatido pelas forças do mal. Olha só o que está escrito em Lucas, capítulo 6, verso 47 ao 49. Fala sobre dois tipos de fundação, dois tipos de cristão, dois tipos de casa. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Está vendo aqui? Você que diz ser cristão, está dentro da igreja, observando e ouvindo a palavra de Deus. Ele vai mostrar para você no texto que eu vou ler agora o seu futuro. Tá? Porque a Bíblia revela o que vai acontecer amanhã. Ele diz assim, é semelhante o homem, primeiro, o homem que edificou uma casa e cavou bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Quem ouve a palavra e pratica? O homem. É responsabilidade minha aplicar a palavra na minha vida. É responsabilidade minha obedecer às Escrituras. É responsabilidade minha praticar o exemplo de cristão. Tomar posse desse fundamento bíblico. Tomar posse dos aconselhamentos espirituais.
é responsabilidade minha estudar as Escrituras e construir uma vida espiritual sobre as Escrituras. É responsabilidade minha. Se eu tomar a decisão de assumir um compromisso com as Escrituras e fazer a minha parte e construir a minha vida espiritual sobre os fundamentos de Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos, o que vai acontecer no meu futuro? Vai vir a natureza adâmica, vai querer se levantar e não vai prevalecer. Os diabos que estão na terra vão bater em cima de você e não vai prevalecer. As tentações virão contra você e você irá vencer. As corrupções do mundo tentando entrar na sua vida e não vão conseguir. As portas do inferno, como dizem em Mateus 16, 18, vão tentar bater em cima de você e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você assumiu um compromisso em construir uma vida espiritual sobre as bases divinas. Você fez a sua parte, você está fazendo a sua parte. Você está obedecendo, você está praticando, você está se construindo de forma correta, divina, segundo a orientação do Espírito Santo. Agora, olha o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica, a parte humana também. Você ouve os ensinamentos, você ouve a doutrina, você ouve os costumes da igreja, as normas, as regras, o pastor está ensinando, você está aprendendo dia após dia, todas as terças, quintas, domingo, o pastor está ensinando, você ouve, mas você não pratica, você não toma a decisão de colocar a sua vida no altar. Você não toma a decisão de fazer com que aqueles versículos, aquele ensinamento, seja o Senhor que irá doutrinar a sua vida. Você não entra por esse caminho, você não pratica, é você, é a sua parte. O que vai acontecer? É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Sabe o que vai acontecer com aqueles que praticam os evangelhos? Eles vão ter uma vida saudável, eles nunca vão ser abatidos pelas forças do mal. Agora, você que não faz a sua parte, não assume compromisso, não quer saber de abandonar o erro, você sabe o que tem que fazer e não faz, você sabe onde tem que ir e não vai, você sabe das suas responsabilidades, mas não assume compromisso, você será abatido lá na frente. Não é profecia minha, é a Bíblia que diz que aquele que não constrói uma vida espiritual sobre a rocha, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir as torrentes, vai vir um vento e você vai cair, você vai desabar, você será mais um desviado lá na frente. Aí você vai jogar a culpa no pastor, no presbítero, na irmã da igreja, no vizinho, e o maior culpado foi você, que não se responsabilizou em assumir um compromisso real com as Escrituras Sagradas. Você não fez a sua parte. E quando você não faz a sua parte, você não consegue prevalecer no caminho correto. É isso que a Bíblia diz. Abra comigo para a gente concluir em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Quero mostrar um outro versículo abençoado que nos instrui de forma tremenda. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Está escrito assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus não está em falta com a sua igreja. As Escrituras é autossuficiente para guiar cada membro que está aqui na terra. Quando você estuda as Escrituras, ela ensina você como você deve agir, como você deve se comportar e como você deve guerrear.
ela repreende, redargue você. Repreender significa chamar as pessoas ao cumprimento de seu dever. Ela corrige e mostra todas as suas falhas e como você deve trabalhar para corrigir-se a si mesmo. E ela instrui você no caminho da melhor forma possível, que se você seguir as orientações divinas, não há derrota, não há fracasso, não há abatimento no caminho. Você vai vencer porque Cristo é contigo, o Espírito Santo é contigo, a Bíblia é o teu suporte, e é isso que você precisa para ser um vitorioso. Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.